Desde quarta-feira que nós começamos a introduzir o nosso tema, nós falamos que estamos a falar acerca de duas casas. Uma delas é edificada sobre a areia, a outra é edificada sobre a rocha. A Escritura diz o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus, nós iremos falar hoje acerca de ouvir a palavra de Deus. Écoutez la parole de Dieu. Ouvir a palavra de Deus. A Escritura diz o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio tempestade, veio vento. A casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. É para aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E a Escritura acrescentou dizendo: aquele que ouve a palavra de Deus, as duas pessoas que estão a ouvir, mas uma delas ouviu e colocou em prática. A outra ouviu a palavra de Deus, mas não a colocou em prática. A Bíblia diz: aquele que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática é semelhante a uma casa, mas uma casa edificada sobre a rocha. Veio a chuva, veio tempestade, veio o vento, aquela casa caiu. A primeira casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas a segunda casa caiu porque foi edificada sobre a areia. Então, desde quarta-feira, nós simplificamos quem é a casa edificada na rocha ou na areia. Em poucas palavras, nós dizemos: Adão é a casa edificada na areia. De acordo a Gênesis 2, 7, 8 verset. 7 ao 8 verso. E também Jesus. E a casa edificada sobre a rocha é Jesus Cristo. E já passamos. E caminhamos com outras coisas. Infelizmente vocês só apenas um domingueiro. Eu sei que alguns irmãos trabalham na sede municipal. São funcionários do Estado. Não podemos nada neste. Mas você que é homem de negócio privado, tu tens capacidade de elaborar o seu calendário muitíssimo bem. E quero te fazer recordar que o tempo pertence a Deus. Amém. O tempo que nós vivemos aqui no mundo pertence a Deus. Se Deus permitir hoje uma doença, talvez uma doença complicada, você ficará aborrecido de tudo quanto você tem. Amém. Mesmo a casa que você construiu com sacrifício começa a ficar aborrecida.
Ou seja, a frota de carros, contas no banco, começa a ficar aborrecido com isto. Parce que na moment où on a souhait la autre désir de reconnaître ça va ça le grâce au récupérer santé. Porque naquele momento, o desejo de tudo é tão paciente que Deus te concede a graça para recuperar a saúde. Bien aimé, quelqu'un voit ça entre la vie et la mort, on va se mettre comme à l'agonie. Alguém que está entre a vida e a morte na agonia, Yo sais que vous avez la compte à $100,000. vai lá dizer que você tem uma conta de $100,000. Alors ça l'agonie. E ele, o que ele vai Parce fazer? que son désir, ou son souhait, avant ça, il nous a passé la grâce de récupérer santé. O desejo dele naquele momento, que Deus me faça a graça, possa recuperar a saúde. Raison pour laquelle Razão pela qual nous sommes dans le les alliés pas. tudo que nós buscamos aqui no mundo é em vão. Un jour, écoute, Dia irá ficar. Mas prépare-toi à la rencontre du Seigneur tant que tu vis encore. prepara-te ao encontro do Senhor enquanto viver. Puisque après la mort, Depois da morte, et ça la foi, mon système moto a conquis qu'on s'est réconcilié dans Zambie. não há outra via de reconciliação do homem entre seu Deus. Kolo apamola biso. Ok, donc vai que ndako etonga na roke za kombo ya Yesu Masihi. E nós dissemos que a casa edificada na rocha é o nome de Jesus Cristo. Yango moni ke tango ba epreuve yaki. É por isso quando vem as provas, Epreuve wana ezalaki lokola mvula mopepepe bapepepe ya makasi. dizendo que as provas são semelhantes às tempestades, chuvas fortes, Eyaki lokola nini na nzela ya Adam, eyaki na nzela ya serpent na jardin d'Eden. veio Adão através da serpente do jardim de Éden Ekoteli epai ya Eve, e entrou pela Eva, parce que Eve représente la partie faible d'Adam. porque a Eva representa a parte mais fraca de Adão. Ekoti epai ya Eve, Entrou através da Eva, Eva kwei, a Eva caiu apesi mpe epai ya Adam, Adam pa kwei. e deu ao seu marido Adão, comeu e caiu também. Et vous allez remarquer que Vocês irão notar le même serpent là du jardin d'Eden, a mesma serpente do jardim de Éden, ayaki mpe komeka le Seigneur Jésus-Christ. também veio tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Soko otangi na Matthieu 4, Se leres no livro de Mateus 4, obandi na premier verset ti obandi okita na yango, desde o primeiro verso até embaixo, okomona ke le serpent ayaki osi epai ya Jésus-Christ. e a mesma serpente veio também a Jesus Cristo Aye mpe kotante ye lolenge atandaki Eve na kati ya jardin d'Eden. e veio tentar Eva, Jesus como tentou a Eva no jardim de Éden. Mais cette fois-ci, Mas desta vez akoki Jésus te, não conseguiu Jesus, alobi na ye ezoza mwana Nzambe ezoma bango obongola ngo mapa. dizendo a ele: se de facto tu és filho de Deus, pega nessas pedras e que se transforma em pão. Wana nyonso eza bamipepe, Tudo isso são ventos, wana nyonso eza bamvula ya makasi. tudo isso são chuvas Oyo ezobeta na nzoto ya Jésus, na ndako ya Jésus qui est son corps, sa vie. batendo no corpo de Cristo, que é a sua vida, Alobi na ye gumbamela ngai, dizendo-lhe: adora-me, royaume nyonso ezali ya ngai. todo este reino me pertence. Yo gumbamela ngai kaka na kopeso yango. Tu somente adora-me e darei tudo isto. Mais akoki kokwesa ye te, pourquoi? Parce que azalaki ndako etongamaki sur le roc. Não conseguiu lhe deixar cair, porque era uma casa edificada na rocha. Alors on a beaucoup parlé na contexte oyo. Falamos bastante neste contexto. So tolobi tozonga na makambo nyonso, Se falar que vamos fazer a retrospectiva dessas coisas parce todas, que na clôturer le message peut-être na 11h20. talvez irei terminar a mensagem quando for 11h20, Po tozwa temps ya kobondela para que tenhamos tempo de orar mingi bastante. bakriza te. Não temos. Alors bien aimé, lelo tosili kotanga na mokanda na Lévitique. Amados, hoje acabamos de ler o livro de Levítico. Lévitique 26. Levíticos 26. Kotanga na mokanda na Lévitique 26. Nós vemos no livro de Levítico 26, Mokanda na Lévitique o livro de Levítico eza mpa mokanda ya mibeko ya Nzambe. é mesmo o livro das
através de Deus. Que Deus deu ao povo de Israel. Alors, nous allons reprendre pour la seconde explication. Dans le troisième verset, Lévitique 26. Dans le troisième verset, ce qui vous l'a dit, mi beko na ngai. Peut regarder ma commandement na ngai. Peut otier yango na misala. Na kotindela bino mbula na basaison na yango. Eu mandarei a vocês chuva na estação certa. Mabele ekopesa bino biloko. E a terra dará a sua colheita. Pe banzete ya Nzambe ekopesa bino bambuma. E as árvores do campo darão o seu fruto. Kaka sikoyo, à peine aurez-vous battu le bleu. E a debulha prosseguirá a colheita das uvas. Olha, bino toucher la vandage. E a debulha que vocês irão tocar. Et la vandage atteindra la semaine. E a debulha prosseguirá até. Vous mangerez votre pain à satiété. E vocês comerão até ficar satisfeitos. Alors, vamos ao Mukanda na Jacques 1er. E vamos até no livro de Tiago 1. Na 22 e na 25 verset. No 22º e 23º verso. Kuna batali siliso moto azali koyoka liloba ya Nzambe. Mostrarmos a pessoa que ouve a palavra de Deus. Balobi to boneka na koyoka liloba ya Nzambe te. E dizendo-nos que não nos limitamos só apenas a ouvir. Mais to mettre liloba ya Nzambe en pratique. Mas que ponhamos em prática a palavra de Deus. Mais moto azoyoka liloba ya Nzambe. Mas aquele que ouve a palavra de Deus. Mais azokokotia ngo na misala te. E que não consegue colocar em prática. O apóstolo disse: aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática é semelhante àquele que se olha no espelho, vendo a sua face natural. E depois de se olhar no espelho e vendo como está a sua face, e basta deixar esquecer como ele era. Alors, il y a avoir à celui qui écoute la parole et le met en pratique. E por isso nós dizemos que temos a ver com aquele que ouve a palavra. Aussi, à celui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique. E também aquele que ouve e não a põe em prática. Bien aimé, si le Seigneur nous a donné la parole, bem amados, se o Senhor nos deu a palavra, la parole n'est e a palavra é que nos dá a melhorar para que possamos ser igual a Deus. En dehors de la parole de Dieu, fora da palavra de Deus, não há nada que possa nos preparar para que tenhamos a forma que Deus quer. Dinheiro e beleza, alguém? Se alguém tiver dinheiro, quando estiver a vestir bem, a comer bem, também ilhar e dar uma forma. E sabe que a educação da família dá também uma forma a alguém. Aquele que cresceu numa família bem instruída, também lhe dá uma certa forma. Aussi les études. E os estudos também. E também dá ao homem um certo sentido. Mais la parole de Dieu. Mas a palavra de Deus é que nos dá a forma para que nós nos assemelhamos a Ele. Alors, quand le
Deus para conosco. Jean 3, 16 verset. Como diz o livro de João 3,16, Que car Dieu a tant aimé le monde, Deus amou tanto o mundo, il a donné son Fils unique, deu o seu Filho único, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, para qualquer que crê nele não pereça, mais qu'il y ait la vie. mas que tenha vida. Amen. Donc, quand nous avons perçu le Seigneur Jésus-Christ, Nos deu o Senhor Jesus Cristo. or Jésus-Christ c'est la parole. No entanto, Jesus Cristo é a palavra. Or la parole que l'on dit en Western Entretanto, a palavra nós dizemos que é o amor de Deus. il y a beaucoup de monde à bien aimé. É por isso que você vai notar, Israël quand va venir en Égypte, quando Israel saiu do Egito, comme dans Exode 25, no Êxodo 25, Zambé a dit vraiment celle là le tabernacle. e Deus disse para que ele faça um tabernáculo. Mais et donc vous avez intéressé nous sommes et ça là qui na arche, on va dire qu'il y a une arche de l'alliance. O que nos interessa é a arca que eles tiveram, que se chama a Arca da Aliança. Et ça là qui na arche, on va dire qu'il y a une arche de l'alliance. Existia uma arca que era chamada Arca da Aliança. Et ça là qui est si qu'elle est souverain sacrificateur. Era onde o sumo sacerdote Abandon que le beaucoup d'un Zambé. ia ao encontro de Deus. Et la quête y a arche de l'alliance foi. E dentro da Arca da Aliança Et ça là qui na mané. tinha a maná, Et ça là qui na verge d'Aaron. tinha a vara de Arão, Et ça là qui aussi na table, les deux tables de la loi. e tinha as duas tábuas da lei. Kolo abambola biso. Amém. Yango tolobaki na kati ya serpent luka moyo ozalaka ye mpo okoma makambo mosusu tozoloba. É por isso que nós chamamos na semana que vem o cabelo e a bezerra para passar a contar. Kokomeza malamu mpo soki okomi oke na ndako okoki kosala lisusu révision. Que é muito bom. Depois de escrever, em casa pode fazer a revisão. Totalisa ye biso bile tozalaki bato tovandaki na mwa ndenge oyo ovandi kuna. Nós já dissemos que também sentávamos no banco como você. E makambo tozoteya yo eza makambo toyokamo mpe kaka na kati na oyo esika. E estamos aqui a pregar, são coisas que nós ouvimos aqui. Mais tozalaki kokoma Mas escrevíamos. kobakisa masuna molimo mosantu nzambe atya kati na biso Com a ajuda do Espírito Santo que Deus colocou em nós, na kosambelaka nzambe. e orando a Deus, Puisque bakoki kopesa mpe vraimen livre otange po transmettre yango epai ya pepe ekosala nalo difficile. pode entregar o livro, vais ler. Agora, quanto a transmitir ao povo, vai ser um bocadinho difícil. Prof, como te? Ok. Professeur Nanazadeo. Donc, bakopesa mpe message omoni mosu aza intelligent me aza na makoki wana te ya kotransmettre yango epai ya moto. Pode entregar matéria, mas essa pessoa não tem aquela capacidade de transmissão. Yango toloba koenseigner eza eloko mosusu, E por isso nós dizemos ensinar é uma coisa koéduke mpe eza eloko mosusu. e educar também é outra coisa. Mais nous ne sommes pas vraiment là. Não é o nosso mundo. tozolobelaka nzambe ntango apesi liloba na epai ya moto Nós dizemos que quando Deus deu a sua palavra ao homem, ezalaka signe ya bolingo. é um sinal de amor. Yango tozwi ntango lisraele bazotambola, E quando Israel caminhava, ntango bakomi na exode 25, e chegando no Êxodo 25, nzambe alobi basalela ye le tabernacle mpo abanda kovanda wana. Deus disse que ele faça tabernáculo para ele. Alobi basala arche de l'alliance. E disseram que faça a Arca da Aliança. E na kati ya arche de l'alliance E dentro da Arca da Aliança, ezalaki na mane, tinha maná, ezalaki na verge d'Aaron, tinha vara de Arão, ezalaki na les deux tables de loi. tinha as duas tábuas de lei. Oyo ezalaki quand Israël marchait. Era quando Israel caminhava. Yango ozomona tout le temps ya pèlerinage na bango, E é por isso, todo o tempo do seu peregrino, il marchait avec na kati ya arche de l'alliance na biloko misato. e tinha essas três coisas que estavam dentro da Arca da Aliança. Mas, Ntango Salomo asali le temple, quando Salomão edificou o templo, okomona na arche de l'alliance vais notar que na Arca da Aliança mane balobela yango te, não falava do maná, verge d'Aaron balobela yango te, também não falava da vara de Arão, mais etikala kaka les deux tables de loi. mas somente as duas tábuas da lei.
Allons aux Écritures. Vamos às Escrituras. Negozoar, mon canal a 1 roi 8. Primeira dos Reis, 8. 1 roi 8, 9 verset. Primeira dos Reis, 8, 9 verso. Roi 8, 9 verset. Il y avait dans l'arche que les deux tables de pierre. Na arca havia só as 2 tábuas de pedras. Colo apamolabiso. Alors, il y a 1 roi 8, 9 verset. Na primeira carta dos Reis, 8, 9 verso. Que dans l'arche, E que na arca il n'y avait que les 2 tables havia só as 2 tábuas de la loi. da lei. Man exaté pourquoi? Já não existia mana. La verge exaté pourquoi? A vara também não Il y existia. a un pourquoi na katia babiloko oyo ezali na katia ya pèlerinage. Havia porquê quanto a essas 2 coisas na peregrinagem. S'il vous plaît, na ntango bazotonga le temple. E faz favor, quando eles construíam o templo, Mais quand il marchait, e quando marchava, la manne est là, havia mana, la verge est là, havia vara, les 2 tables de l'eau aussi étaient là. também as 2 tábuas da lei. Mais lorsqu'ils entrent dans le repos au Canaan, Mas quando entraram no repouso em Canaã, et que Salomon bâtit le temple, e quando Salomão construiu o templo, biloko mibale eza suna ntina te. e a mana e a vara já não tinha importância. Mais la table ekoki kolongwa te. Mas as 2 tábuas de lei, Parce que table de la loi eza la parole ya Nzambe. porque as tábuas da lei é a palavra de Deus. La parole ya Nzambe E a palavra de Deus eza bolingo ya Nzambe liboso ya peuple na ye. é o amor de Deus diante do seu povo. Kola pambola biso. Yango ndeko kozwa ezo mokanda na 1 Corinthiens E vais pegar na primeira dos Coríntios 13, e 13, soit no 2 au 3e verset. segundo ao 3º verso. Ensuite 3, je sauterai la 8e verset. 2e verset, 3e verset. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 8e verset. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Sautez là la 13e verset. 13e verset. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Moi, ça n'est pas. E 1 Coríntios 13, segundo ao 3º verso, vírgula 8. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos povos tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 8. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 13. Assim permaneça agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. Palavra do Senhor. Que Dieu nous bénisse. Toujours parler que la parole de Dieu est ça pour les moyens de likolo ya peuple. Estamos a falar do amor de Deus que é a palavra de Deus, aliás, é o amor de Deus sobre o povo. Pena mukuse ya wende uzape mama ya likambo to bima na molelo. Em poucas
Jean 3, 16e verset. Nós temos no livro de João 3,16. Ntango Nzambe alingaki mokili apesi mwana na ye qui est le Seigneur Jésus-Christ. Deus amou tanto o mundo, deu o seu Filho, que é o Jesus Cristo. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Kolo apambola biso. Amém. Quand Jésus-Christ, ntango Nzambe apesi mwana na ye Jésus-Christ. Quando Deus deu o seu Filho Jesus Cristo, A car Dieu a tant aimé le monde. a Escritura diz: Deus amou tanto o mundo. Et il a donné son Fils unique. E Ele deu o seu Filho único. Donc le Fils que Dieu a donné, c'est la parole. Quer dizer, o Filho que Deus deu é a palavra. La parole, c'est l'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils. A palavra é o amor que Deus manifestou dando o seu Filho. Maintenant, on dit que quand Israël marchait dans le pèlerinage, E nós dissemos quando Israel estava na peregrinagem, dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne et la verge d'amour et les deux tables de bois. e na Arca da Aliança havia maná, vara e as tábuas da lei. Maintenant, quand Salomon bâtit le temple, Quando Salomão construiu o templo, dans l'arche de l'alliance, na Arca da Aliança, la manne n'était pas là. já não havia maná. Totalement, on a appris des Écritures. E com base naquilo que está escrito, Il n'y avait là que les deux tables de loi. só havia só as duas tábuas da lei. Mais où sont parties les deux choses? Onde foi as demais coisas? Pendant que nous marchons, bien-aimés, Enquanto caminhamos, ou pendant que Israël marchait, ou quando Israel caminhava, nous avons besoin de la foi, nós precisamos da fé, nous avons besoin de l'espérance. precisamos da esperança, Même aussi, nous sommes là, nous avons content de la Dieu. e de igual modo, da maneira que nós caminhamos hoje, Mais la plus grande chose, a maior coisa, oui, que tu as coopéré, c'est l'amour. o que não vai perecer é o amor. Kolo apambo la biso. Amém. Or, l'amour, No entanto, o amor, qui ne périt jamais, que não perece, c'est ça les deux tables de la loi qui sont restées dans l'arche. representa as duas tábuas da lei que permaneceu na arca. Il y a un moment, l'apôtre Paul a dit que le babouille. É por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte: Até quando você a ciência vai misteriosa. mesmo se eu tiver conhecimento de todas as ciências, Até quando você anunciar a profecia. mesmo se eu tiver profecia, Mais só que nazali bolingo, se não tiver amor, nazali papa. nada disso vai me valerá. Kolo apambo la biso. Só que nazali bolingo, Se não tiver amor, nazali papa. nada disso me valerá. Or bolingo, No entanto, o amor ezali agora tobengi la parole ya Nzambe. é que nós chamamos a palavra de Deus. Bien-aimé, à vrai dire, Falando a verdade, bem amados, pour faire preuve que quelqu'un qui a l'amour de Dieu, para termos prova de quem tem o amor de Deus, c'est quelqu'un qui écoute la parole é aquele que ouve a palavra et les met en pratique. e a põe em prática. Nzambe apambo la biso. Amém. Moto azali koyoka liloba ya Nzambe. Aquele que ouve a palavra de Deus Mpe azali kotia liloba ya Nzambe na misala. e colocando-a em prática, Ye wana nde azali kosala preuve ke alingi Nzambe. é a pessoa que demonstra que de facto ele ama a Deus. Dans les Écritures, Tantas tokopesa yo yango. vamos Mais dar. ce que nous voulons intéresser, O que nós queremos dizer, quelqu'un qui écoute la parole, aquele que ouve a palavra mpe azali kotia yango na misala. e colocando-a em prática, Ye wana nde azali kotémoigner aussi l'amour de Dieu na kati ya motema na ye. é esta pessoa que está testemunhando a palavra de Deus, o amor de Deus dentro dela. Ye wana nde azali une maison, É aquele que é uma casa oyo etongami sur le roc. e que é edificada sobre a rocha. Yeba ke na marche chrétienne nde tokota. Saiba que na sua marcha cristã, Tomata tokita, querendo ou não, baproblème ekoyaka na bavi na biso. teremos aflições. Baepreuve ekoyaka na bavi na biso. As provas virão também. Mais notre plus grande force E a nossa maior força ezali biso togarde amour na biso na Nzambe. somente quando você guardar o seu amor por Deus. Yango vendredi tolobaki boye. É por isso que sexta-feira falamos, Un gagnant atikaka te. vencedor nunca larga. Mais un gagnant ne lâche jamais. Vencedor nunca abandona. Wana nde na mokili eloba.
Amen. Tu assistes peut-être à combat, à casse, peut-être à poids ou à bunda. Muitas vezes nós temos assistido os juristas pesados quando estão a lutar. O Daniel va catcher l'américain va monter la sauvage Joana. A luta americana é muito selvagem. O Daniel Philippe Benda Bambi Muningana. E vais ver alguém pegando um ferro a cada no outro. O mais Muninga was so que vraiment ma casse. Vais ver segmentos mesmo. Mais a fonte a gâté. Nunca abandona. Voilà pas voilà. Exactement quand on dit. É a natureza. Mais il faut pas pour instruire une seule avec un bon mot. Também pode nos instruir em algo. Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Vencedor nunca abandona. Tiens, madame, il y a rien de Wana. Quando ele subiu no rio, Si à côté de ça, il y a des à la vainqueur à sa ceinture Wana. a sua ansiedade é que ele ganhe e pega o cinturão. Até você pede na terra, tant que não a levite a boticate. Seja lá qual for a forma de empurrar, enquanto ele não ganhar, nunca vai E a abandonar. mão na mão, para você abandonar essa facilidade. Por isso você vai notar, é difícil eles abandonar com tanta facilidade. Mesmo a carte para boxer. E o harmônio Olha, quando o Wana, os pesos pesados. nasce o mundo na cadeira para bundela. Eu creio que você tem visto como é que eles lutam. O tempo confiando nas pessoas, a pança bundela de nome, a bundela nas outras que ele bundela. Você vai ver os socos nas costeiras, na cabeça, mas ele sempre continua. Parce que raison é essa que ele é a porter do Wana. O seu objetivo quer ser vencedor. Même aussi pour nos bien-aimés. E de igual modo, a nós também, bem amados, Le frère de Saba n'a pas de ton ami dans la mabanga. e como somos casa edificada na rocha, Ne crois pas que les épreuves ne posent pas la mission parce que tu as Jésus-Christ. não penses que não vai haver provas quando nós Ce qui est bon Jésus-Christ soit dans qui c'était à mauvaise. E se o próprio Jesus, como árvore, Mais il a subi les épreuves. e ele teve consequências, Mais l'autre Sungaye, o que o ajudou, parce que ça qui n'a pas de Nzambe. porque tinha o amor de Deus. Tolo apa la mission. Amém. Parce que ça qui n'a confiance en Nzambe. Porque tinha confiança em Deus. Biso pendenge moko. De igual modo, nós, Sabe qu'on garde confiance en Nzambe. se iremos guardar confiança em Deus, Yako swali no ba Nzambe. e pegando a palavra de Deus, e colocar a palavra de Deus em obra, não importa feito na nossa vida, não importa combate na nossa vida, não importa quedas na nossa vida, nunca cairemos porque somos edificados na palavra de Deus. Mas hoje, nós vemos os cristãos do 20º século e uma pequena tribulação. Alguém vendia e acabou-lhe o dinheiro e abandona o caminho de Deus. Alguém casado ou casada, e talvez o marido deu um rodopio, deu um rodopio, e a mulher vai abandonar o caminho de Deus. Deixa-me dizer que você ainda não é edificada sobre a rocha. Deixa-me te dizer que você ainda não é edificada na rocha. Porque aquela pessoa que é edificada sobre a rocha, não importa as provas da vida dela, nunca vai recuar, nunca vai ficar cansado, nunca vai abandonar também o caminho de Deus. Porque ele tem plena confiança na pessoa que o chamou. E porque ele está a correr para ir ter troféu. L'apôtre Paul a exhorté dans 1 Corinthiens 9. E por isso que o apóstolo Paulo exorta-nos na 1 Coríntios 9, 24e versão que diz no 24º descendo. Ok, nós estamos ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous,
não sabes que aqueles que correm no estádio, correm todos, mais qu'un seul remporte le prix. o único só leva o troféu. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Todos aqueles que combatem impõem-se qualquer tipo de abstenção. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. E eles fazem para obter uma coroa incorruptível. Maintenant, l'apôtre Paul a marqué l'issue. Mais nous, E então ele virou contra nós e disse: agora nós, biso, alors il d'abord que Paul a parlé. primeiro era para eles, Bao nyonso bakimaka na stade. todos aqueles que correm no estádio, Bakreaka abstinence. e eles têm esse. Bango nyonso bakimaka. Todos aqueles que correm Bakreaka des abstinences. e criam abstenções On a obtenir la couronne où ils allaient corruptible. para obter a coroa corruptível. Até ça marié à vous abstenir dans mois-ci. E se ele for casado, ainda vai se abster da sua mulher. Sauf qu'il y a peut-être au vin ou peut-être le cœur fort à vous abstenir dans la Se bio. ele tem consumido vinho, ainda vai abandonar por um mês. Sauf qu'il dans la préparation qu'on va déjà s'entraîner dans la désert du temps à multiplier votre temps d'entraînement. E quando for a preparação do combate, se ele tiver a treinar 2 horas, vai multiplicar o treino. Nyonso wana Tudo isso, azochaba abstinence wana mpona nini azwa couronne oyo ezali corruptible. e ele abstém-se para ter a coroa corruptível. Atako baproclamer ye champion du monde na boxe na poids lourd. Mesmo programado-lhe como campeão do mundo do pugilismo, o peso pesado, Eza bacouronne moko corruptible. são coroas corruptíveis. Kolapambola biso. Amém. Boye kosuka kaka na mabele awa. Vai terminar apenas na face da terra. Maintenant l'apôtre baluki epai na biso. Logo, Alors lui, mais nous, mas nós, biso maintenant nini alimoloba. o que eu vou dizer? Nós agora alobi tosala yango façamos, tosala nini fazer o quê? tocreye mpe baabstinence wana Devemos nos abster ya koboya ekoko e negar a imoralidade ya koboya kotambola mabe e negar os maus ya caminhos, koboya kokosela baninga makambo a calúnia também ya koboya kolia mongo ya moninga injustement e deixar a burla ya koboya banzela ya masumu e deixar os caminhos pecaminosos. tosala yango Façamos maintenant à notre tour agora na nossa vez eza mpo tozwa mena couronne oyo ezali incorruptible. é para que tenhamos a coroa incorruptível. Donc, quand on dit couronne incorruptible, ça veut dire pour la gâter. Portanto, quando falas da coroa incorruptível, é que aquela que não apodrece. Estamos entendidos? Biso tosala yango mpo tozwa couronne oyo pour la gâter. Nós passamos para ganharmos a coroa incorruptível que não apodrece. Parce que la couronne nyonso eza na se ya mokili oyo. Porque todas as coroas que existem na face da terra Et pour la gâter. apodrecem bem amado. Yango ozomona E por isso você vai notar biso balongwaka les années passées. o que tiveram sucesso outrora, Lelo histoire na bango ebungi. a história deles desapareceu. Et lelo na contrôle eza mpe na koto moko azali kobenge. E nesta localidade também há alguém que está reinando. Mais na bameme lundo les années antérieures eza mpe na bato moko boye barenyaka. Mas nesta nossa luta, outrora, havia pessoas que reinavam. Pour vous dire simplement que le règne de ce monde est éphémère. É para dizer que o reino deste mundo é efêmero. Le règne de ce monde a un court temps. O reino deste mundo tem pouco tempo. Mais le règne qui subsiste à toujours, E o reino que subsiste ezali otika na makolo ya Yesu Masiya oyo ezali liloba na é ye. que permaneça nos pés do Cristo, que é a sua palavra. Nde kosala ozwa couronne oyo ezali incorruptible. É que vai ter a coroa incorruptível. Kolo apambola biso. Parce que ce monde passera. Porque este mundo passará, Mais yeba bien aimé. mas saiba bem amado, Lokolo oza mwana ya bapromesse. como tu és filho de promessa, Yo gardeka toujours silence mpe tambola toujours na Nzambe. guarda o silêncio e continua a caminhar com Deus. Parce que mokili elobaka boye. O mundo diz,
Mokilio tozotambola tambolaka na fuseau horaire. O mundo que nós caminhamos tem fuso horário. Omoni biso nde toza 11h20 awa. Estás a ver como estamos 11h20? Só que nos États-Unis baza mpe na heure moko boye. Nos Estados Unidos tem o seu horário. Kola pambola biso. Só que mpe na bainde na baindonésie okuta mpe baheure moko boye. E se tu fores para a Ásia, vais encontrar também outro fuso horário. Badécalage wana yango babenga yango fuseau horaire. E esta diferença que se chama fuso horário. Na géographie. Kola pambola biso. Amém. Pour dire que E para dizer, soki biso na mushina toza na moi. quer dizer, se nós estamos aqui durante o dia, Baninga biso na ngoma oyo baza na butu. há uma parte do mundo que estamos de noite. Baninga biso mpe ntongo ebandi kotana. Uma outra parte começa a amanhecer. On parlait des jours. No entanto, falando do J'ai dia, parlé de la lumière. e falando da luz, C'est pas que bien aimé. e saiba bem lá, Chacun a son temps. cada de nós tem o seu Et tempo. donc on sait que son temps awa na kati ya losambo. Eu já exortei bastante acerca disto na oração, Ndenge tozali awa. de jeito que estamos aqui. Ata biso nyonso toza na maître moko qui est le pasteur azokonfaire entraîner biso peut-être ma entraînement exercice physique. Mesmo que, Peut-être na vie. mesmo que nós somos todos filhos e discípulos de pastor que está nos dá treino, exercício físico, So babito banda mbango. se disser vamos correr Tina musanga. até Moçanga, Donc matato kita liboso ya kozala. querendo ou não vai faltar cumprimento. Kola pambola biso. Amém. Atolobi ngai. Ndeko Samia koloba ngai. Ndeko Tete, ndeko Christian koloba ngai. Ndeko Marcela koloba ngai. Mais yeba to matato kita le premier a kozala. E mesmo se você dizer eu vou vencer, querendo ou não, há vencedor que vai acontecer. Pe mutu asuka kozala. Também vai aparecer o último, quer dizer, o primeiro vai haver e vai haver também o último. Kola pambola biso. Amen. Pour dire que É para dizer, chacun a son jour. cada de nós tem o seu Il y dia. a félicitations na ye ko nzamba A kongisa. sua visitação Amém. que Deus preparou. Kola pambola biso. Amen. Donc yeba mokaka bongo bien aimé. E saiba disso bem amado. Eloko nini ezosala bato lelo parfois bakezwa bakisi. O que faz com que as pessoas hoje correm aos quebadeiros Bazolongwa na plan ya nzambe. e eles apenas se afastam-se do Bakokotrase baplan ya bango moko. e começam a fazer os seus próprios planos. Kola pambola biso. Amém. Or moto No entanto, o homem, moto atambusa moto ezali nzambe. quem caminha o homem, o guia o homem é somente Deus. yango moni bible etundi l'homme n'est pas maître de son souffle. É por isso a Bíblia diz: o homem não é mestre do seu fôlego. Est ce que bato bazoniokola bato na baeste wana batangaka écriture oyo? Será que esse povo que está a fazer sofrer aqueles que estão no leste não tem lido esta escritura? Est ce que batrouble ezosalama na baresi kuna batangaka écriture oyo? Na Rússia, na Ucrânia, será que eles têm lido esta Les escritura? gens sont devenus criants contre son frère. As pessoas se tornaram cruéis contra o seu próximo Mais bazobosana ke baza bakonzi ya pema wana te. e eles esquecem-se logo que não são donos do próprio fôlego. Si le Seigneur a décidé que lelo esili mpo na yo, Se o Senhor decidir que acabou para si hoje, moto aza na makoki ya kosala eloko mosusu te. ninguém jamais conseguirá fazer. Alors lelo bien aimé, Hoje, meu amado, tomazotalisa biso nós queríamos mostrar ke liloba ya nzambe toyoka mokolo na mokolo e a palavra de Deus que nós ouvimos cada dia ezali bolingo ya nzambe mobimba likolo ya bomoi na biso. é o amor, é todo o amor de Deus na nossa vida. yango nzambe soki apimeli moto liloba É por isso quando Deus priva a palavra a alguém, seke nzambe alingi moto wana te. diz a Deus não ama essa pessoa. yango na foli ya liteya na biso Por tolobaka isso na loucura da nossa pregação nós dissemos babikolo wana essas tribos, oyo balobela makambo nzambe na lolenge na bango. os que falam Deus das suas maneiras, donc nzambe alinga bango te. Deus não os ama. kola pambola biso Amém. parce que bolingo ya nzambe efandisami dans l'explication de la parole. Porque o amor de Deus reside na explicação da palavra. S'il n'y a pas l'explication de la parole, Quando não há explicação da palavra, il n'y a pas la vie pour le peuple. não há vida para o povo. yango komona Jésus Por isso você vê Jesus, na Matthieu 13 Mateus 13, ate balobi na fuli na baparabole e falava a multidão em parábola. mais mpona
église ya Jésus. Mas para a sua igreja, Jesus, Parce que Jésus avait son église. Jesus tinha a sua igreja Pendant les jours de sa chair. no dia da sua carne, Oui, ezalaki badisciple na ye. que eram os seus discípulos. Kola pambola biso. Amém. Na kati ya église na ye, Dentro da igreja de Cristo, abandi kosusa wana baparabole te. não falava em parábola só, Mais il prenait les paraboles, mas pegava a parábola abandi kopesa yango explication. e dava explicação à parábola. Yango nde bolingo ya Nzambe na kati ya peuple wana. Este aqui é o amor de Deus no meio do povo. Alors laisse que le Seigneur asala yo Que grâce. Deus te faça essa graça, Bolingo ya Nzambe o amor de Deus. oyo consiste na kogarde commandement ya Nzambe Consiste em guardar os mandamentos de Deus efanda na motema na yo na kombo na Yesu e Masihi. que toma posse no seu coração em nome de Jesus Cristo. Bien-aimé, longwa na distraction. Bem amado, saia da distração. Longwa na badistraction. Saia da distração. Longwa na badistraction. Saia da distração. Rachetez le temps. E resgata o tempo. Lelo tozali na 11h25. Estamos em 11h25 hoje. Toyebi te makambo ekokoya na 18h ya lelo. Você não sabe o que irá acontecer quando forem 18 horas. Toyebi te makambo nini ekoya na semaine oyo mobimba tozokota. Não sabemos o que vai acontecer nessa semana que acabamos de começar. Mais le bon moment oyo ezali ntango tozwi liloba oyo tosukaka na koyoka te. Mas o bom momento, quando nós ouvimos essa palavra, que não nos limitemos só apenas a Mais ouvir, totia yango na misala. mas coloquemos em prática. Parce que l'apôtre Jacques alobi moto azoyoka liloba na Nzambe azotiango na misala te. E o apóstolo Tiago diz: aquele que ouve a palavra e não coloca em prática azali lokola moto atali na miroir. é semelhante àquele que se olha no espelho. amoni mpe elongi nde ndenge ezali. Ele vê bem em frente está o seu rosto. amoni mamake ndenge nini peut-être babuto eza na kati na ye. Talvez tenha manchas ou fungos no rosto. parce que domaine oyo basi nde bayebi yango malamu. Porque esse domínio as mulheres que sabem melhor. kola pambola biso. mwasi nyonso moningani ya liboso ezalaka kitalatala. Toda aquela que é mulher, a primeira amiga é o seu. atako nana brose te. E mesmo antes de escovar os dentes. bamisuku parfois basambelaka te na ntongo. Talvez nem sequer tempo de fazer oração matinal. soki alamuki parfois talatala te etalaka ye atali nini. Só acordou, olha, o espelho está ali. na nsima ya kosala courte prière. E depois vai fazer uma curta oração. na nsima ya kosala courte prière. E depois vai fazer uma curta oração. mais azwi temps ya kotala elongi na ye. Mas teve tempo todo suficiente de ver o seu rosto. kola pambola biso. alors bato bayebi mystère oyo mingi eza basi. E as pessoas que conhecem melhor esse mistério são mulheres. parce que mwasi nyonso Que toda mulher azanga atalatala te. nunca pode faltar o espelho. maintenant mwasi tozolobela nango esika c'est l'église. Agora, a mulher que nós estamos a falar aqui é a igreja. et l'apôtre azoyebisa biso talatala eza liloba ya Nzambe. O apóstolo disse que o espelho é como se fosse a palavra de Deus. yango abi moto azoliyoka liloba ya Nzambe bazotia yango na misala te. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática akandi okompare moto wana e começa a comparar esta pessoa, azali lokola moto atali na miroir na ye. é semelhante à pessoa que olha no espelho, amoni badefo na ye. olhando seus defeitos. mais ntango akitisi miroir akosala Quando fechar o espelho, esquece logo. beaucoup parmi nous. Muitos meio de nós. ntango tozotala na miroir qui est la parole, Quando você está olhando no espelho que é a palavra, chacun de nous azomona badefo na ye. cada um de nós está preparado o seu mais les gens n'arrivent pas à abandonner ces défauts. mas as pessoas não conseguem abandonar as falhas. mwasi nyonso so amoni eloko moko ebimie na elongi ya bien te. Aquela mulher, cada mulher quando olhar algo de suspeito, asomatra nkozema mabe akende na mikozema mabe akende mpona docteur mofenge nini nakoki kosala. donc elle va se préoccuper jusqu'à ce kama lelo kwani elongwa nelongi. e ela fica bastante preocupada em consultar os médicos para que saia aquela que saiu do rosto. mais devant la parole, Mas diante da palavra, a préoccupation tomipesa mpona koentretenir nzoto. as preocupações que nós nos colocamos pourquoi nous n'arrivons pas à le faire devant la parole de Dieu? mas por que nós podemos fazê-lo diante da palavra de nzambe apesa makasi Que Deus tem a capacidade. ndenge okomisaka nzoto na yo. Como você tem embelezado oyeba o seu corpo, kobongisa liloba oyo nzoto na yo koleka okoya kobongisa vi na yo koleka liloba ya Nzambe. paraport ya liloba ya Nzambe. passa a embelezar a sua
sua vida de acordo com a palavra de Deus. Oye bakobongisa vina yo par rapport à bilongo ya Nzambe na kombo na Yesu Masihi. Passa a embelezar a sua vida relativamente à palavra de Deus. Ndenge ozwaka soin ya kombo na yo, Como você tem cuidado do seu corpo, ndenge oleisaka nzoto na yo, como tem alimentado o seu corpo, soki nzala esali yo bandi kopelisa fuka mbango mpola, se tiver fome, vá logo na cozinha, acender o fogão, luka oleisaka l'homme intérieur na yo. procura alimentar o homem interior. Toyokani? Amen. Kola pambola biso. Amen. Parce que l'apôtre azo exhorté biso. O apóstolo exorta-nos, Un jour tant que ekozala détruit. e esta tenda será destruída. Un jour tant que ekozala détruit. Dia esta tenda será destruída. Selon 2 Corinthiens 5, premier verset. De acordo ao 2 Coríntios 5, primeiro e segundo verso. Alors, si cette tente que nous portons est détruite, E quando for destruída esta tenda que nós carregamos, nous avons dans le ciel un édifice. nós temos no céu edifício. Kola pambola biso. Amém. Soki nzoto, puisque tant ezalaka nzoto. Se este corpo, porque o corpo também é uma tenda, Soki nzoto tozomema ebebi. se este corpo que nós carregamos for destruído, Kobebeza kokufa. destruído quer dizer morrer, Kobebeza corruption. estragar quer dizer a corrupção. Kola pambola biso. Amém. Soki nzoto tozomema ekufi. Se este corpo que nós carregamos morrer, Toza na lola na likolo dans le ciel un édifice. e lá nos céus nós temos outro edifício, Oyo esalemi epai na Nzambe oyo azali le vrai architecte. e que foi feito por Deus, que é o verdadeiro arquiteto. Et je te dis ce matin, c'est l'homme intérieur. E eu digo que nesta manhã é o homem interior Le vrai toi. e o verdadeiro seu, Puisque oyo ozali yo te. que você é não é. Le vrai toi, c'est l'intérieur. O verdadeiro homem é o homem interior, Pour bikela yango bien aimé, para que tu vivas. il faut bolingo ya Nzambe ezala na kati ya motema. E deve ter o amor de Deus no seu Nazo coração. clôturer message awa. Eu estou a terminar aqui a mensagem. Natala documentaire moko. E eu olhei num documentário. Namoni papa moko na mama na mwana ye bake na zoo place banyama bazala. E eu vi casal com o filho dele no jardim zoológico. Mwana wana tali amoni bamakapo ya mwasi na mobali ndenge makapo kwa badefo wana palongola yango basili babiloko mwa marke wana. E a criança disse, olhou para o macho, o macaco, como fazia carinho à fêmea. Alobi papa regarde. E ele disse, pai, olha. Abi balinganya. Eles se amam. Papa disse ok. O pai disse sim. Babusani E encostando. amoni lisusu lion na lione. E viu leão e a leoa. Lion avandi kuna place leko de Paul azali. O leão, talvez lá onde estão os irmãos de Paul. Lion ayekovanda kuna esika pa ndeko Christian azali. Chacun à sa place. A leoa um bocadinho distante do leão, cada um com o seu lugar. Mwana tali A criança olhou abi mais quel couple méchant. e que casal assim, irmão. Donc d'après mwana amoni comment que bamakapu nde bazala bolingo. E segundo a criança, para ele os macacos amor. Nabo nde basantu basiporte moi. Basantu balingaka balisolo te. Eza évident. Que Dieu nous bénisse. Amen. Kola pambola biso. Amen. Alobi quel couple méchant. Diz que casal mau. Papa ebisi ezela na ngai na enseignement eloko moko. O pai disse, vou te ensinar alguma coisa. Azwi libanga Pegou uma pedra, afambi na bamakaka. atirou nos macacos, Makaka mwasi kuna na mobali kuna. separaram-se, fêmea e macho, Donc bapalangani. Donc de badala. mobali atali te mwasi na bazala akei na ndenge na ye. O macho já não ligou onde está a fêmea, foi embora. Pourquoi? Parce que danger est lié. Por quê? Porque veio o perigo. Papa ebiso moni O pai disse, abisa moni abisa moni. Akesi koyo pa balio o bazalaki séparé. E foi no casal de leão Azwi que libanga pegou a pedra abwaki pa ya lion. e atirou na leoa. Et place lion azalaki atelemi na vélocité moko po ayasi po kokundela momo si na ye. O leão, onde ele
levantou-se com uma velocidade para vir defender a leoa. E o pai perguntou: viste? Mais en fait, la comparaison entre les deux qui sont bien aimés. Faça agora a comparação entre os dois casais. Amen. Esses dois casais dos animais, qual é o verdadeiro que tem amor? Parfois nous faisons semblant d'aimer Jésus. Talvez nós fingimos de amar. Nous faisons semblant d'aimer Jésus. Nós fingimos de En amar venant Jesus. à l'église, Vindo à igreja, en portant la Bible, carregando a Bíblia, mais devant l'épreuve, diante das provas, devant un danger, diante do perigo, devant une circonstance, diante de uma nous circunstância, abandonnons rapidement la voie du Seigneur. nós abandonamos facilmente. Mais dis quand nous avons ça, là, on va le bien aimer la Que Deus main. te faça graça, meu amado. On dit quand nous amène à monter dans la haute E bimba. ama a Deus de todo o seu coração. On dit quand nous amène à ma tête dans la haute bimba. E ama a Deus. On paie sa vie dans le Père Jésus. Entrega a sua vida a On Jesus. va pas pour la mission. Amen. On va pas pour la mission. Amen. Ok, merci, merci. Muito obrigado, muito obrigado. Tu veux connaître? La chair d'époux. T'as mangé bien? Amen. Les autres taxis-là dans le conseil, Em pouca palavra, que nzambe eza bolingo ya nzambe que a palavra de Deus é o amor de Deus. na mokuse yango. Em poucas palavras. Sikoyo tozobanda koke tokusanaka malebe malebe Agora vamos avançando devagarinho. yaka bien-aimé Vem, irmão. na kati ya makambo eza na makambo ebele tokoyekola E há muita coisa que nós vamos aprender. atako tobalanse liye na bandenge nyonso Mesmo se mexer a nuvem de qualquer mpe na forma, suka nango tokovandisa yango kaka na bavi na biso no fim, o objetivo, o foco é fazer sentar nas doutrinas que puisque la parole est prêchée po ezwa place epai na ngai na yo. Porque a palavra é pregada para que todo mundo possa ir no seu lugar e no meu coração também. Ok, totelemi toyembela nzambe Nós colocamos em pé, vamos cantar. bashakire soki nzembo mai kokoka kosano te wangai ezala komona soki mpe bakopreparaki yango te kotie nzembo mai kotisa bato na présence kobongisa bibongo s'il vous plaît. E quero que leve o povo diante do trono de Deus. telema bien-aimé telema toyembela nzambe tokota na losambo. Por favor, coloque-se em pé, vamos cantar, vamos entrar em oração. Amen.
Il connaît tes défaillances. E o primeiro, Il connaît tes chutes de chaque jour. e ele conhece as suas falhas de todos os dias, Il est le seul ami fidèle. e ele é o único amigo fiel. Le moment est là. No momento é este, Il y a que ça là maintenant amitié dans sa vie. para você fazer amizade com Deus. Vous allez dans sa vie. Diga a Deus Accorde à Macambonayo. que ele se intromete no seu assunto. Le Seigneur allait côté comme Macambonayo parce que tu ne lui obéissais pas. Deus te deixou levar as suas cargas porque você não obedecia. Eu allais obéir dans sa vie parce que eu aqui commandement dans sa vie. Tu não obedecia a Deus porque você não conhecia os mandamentos de Deus. Il avait le péché. Os pecados, meu amado, Et quand on separa o homem com Deus. le péché, Os pecados, et on va ennemi quelque part pour détruire nous. e ele traz os inimigos para vir te destruir. Acabou mon Israël à Israël. O que aconteceu com Israel Israël m'a pas enseigné. e foi feito para te ensinar. Israël m'a pas enseigné. E foi feito para ensinar também a mim. Aussi longtemps qu'on vivre dans le péché, Enquanto você vivia no pecado, vous aidez le comment l'aider Israël. e deixa-me te dizer alguma coisa, Le peignot sera à Jérusalem. todo leproso de Jerusalém Batika kaenda bwana na Jerusalem. não tem lugar em Jerusalém, Parce que si tena eza na Jerusalem, porque a sua cidade é Jerusalém, menasuka kwei na lepre. mas quem ir na lepra Waneko pengana eli banda ya Jerusalem. era posto fora de Jerusalém. Mekotoa uji na bikola taza na lepre. Mas o estrangeiro, se for a sua lepra, Asa wana plein droit ya kokota na kati ya Jerusalem. tem direito de entrar em Jerusalém, Pourquoi? Parce que uji na bikola ye na Jerusalem. porque ele é apenas um estrangeiro dentro de Jerusalém. Domona wepa ya namanga. Irmos a Namã, Namani est levé et il a entré dans Jérusalem. e ele sendo leproso, mas entrou em Jerusalém. Mais aucun fils d'Israël avait obéi à sa voix dans Jérusalem. Mas nenhum leproso de Israel tinha direito de permanecer em Israel, em Jerusalém. Quand nous parlons de Jérusalem, nous parlons de l'église. Quando nós falamos de Jerusalém, falamos da igreja. Il y aura un membre de l'église. Você que é chamado membro desta igreja, se você cair na lepra, que é o pecado, será exposto fora. Porque você conhece a lei de Deus, você não está presente. Mas quem é estrangeiro, mesmo fora a sua lepra, será bem-vindo. Agora vai dizer a Deus e que se intrometam. Diga, Pai, agora entendi. Você me deixou porque eu me conformei. Agora tomo decisão de caminhar junto de ti. Pela minha força não posso. Ajuda-me. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, você que está orando. Oh
faz diante da face de Deus. Olha só que lá corrompe a canção na cabo ya mabe. Que tem corrompido a sua mente com as coisas más. Olha essa caída de amor eu sou a canção mabe como a morcena no tema lá. E quando estes pensamentos vêm no seu coração e vêm a praticá-lo, Os hotéis verão. e vai resistir, Os penganamo. vai expulsar Como é de sumo. a vida de pecado, Eu sou canga vinayo. tudo que está amarrado à sua vida, Acabou eu como ela eu suva. tudo que tem acontecido Eu constantemente, senti mama acabou exata um chepo na vinama. sentindo que essas coisas é perigo para mim, Anoto é mabe. maus sonhos, Akoshema. pesadelos, A blocagem da terça-feira. bloqueios nos seus afazeres, Os hotéis verão. resista, Os penganamo. expulsa, Os cigarros. longe da sua vida, Agora, Senhor Jesus em Cristo. nome de Jesus Cristo, oremos. Oremos. Vamos colocar o teu corpo no sangue de Jesus. Amém.